Será que tornei-me um anti-intelectual? Bom, Radamés Manosso, aqui de Curitiba. Para a gente, quando conversa, vamos esclarecer que a palavra intelectual, ela foi criada pelos intelectuais para definirem a si mesmos. E a palavra anti-intelectual foi criada também por eles para servir como uma espécie de xingamento pesado a qualquer pessoa que exerça alguma crítica em relação à categoria dos intelectuais. Talvez vocês tenham notado que toda vez que a gente fala em anti-intelectualismo, já nos vem à cabeça aquelas imagens lá de nazistas queimando livros em praça pública. Mas será por que acontece isso? Porque esta imagem está gravada em nosso cérebro, em nosso imaginário. Bom, diria até que foi um chip programado nas últimas décadas da formação cultural, da nossa formação intelectual. O anti-intelectualismo, aqui no Brasil principalmente, ele está muito associado a ideias bastante ruins. A pessoa que faz qualquer crítica à classe intelectual já é logo rotulada como nazista, queimador de livros. Mas eu diria que existem vários tipos de anti-intelectualismo. Eu vou citar aqui apenas dois deles. O primeiro deles é o anti-intelectualismo tosco, bruto, generalizado. É um tipo de preconceito contra a classe dos intelectuais, em que as pessoas consideram os intelectuais como pessoas diferentes, pessoas estranhas, pessoas com ideias afastadas do senso comum. Em geral, são vistos como pessoas esnobes e, em alguns casos, são tratados até como inúteis para a sociedade porque não se ocupam de ocupações práticas. Bem, esse anti-intelectualismo tosco ainda é bastante fácil de encontrar por aí, principalmente entre pessoas aí de baixa escolaridade. E diria até que alguns políticos oportunistas se aproveitam deste anti-intelectualismo com fins políticos torpes. Mas existe um outro tipo de anti-intelectualismo que eu gostaria de ressaltar. É o anti-intelectualismo seletivo. Neste caso, apenas uma parte dos intelectuais são alvo de preconceito, são alvo de perseguição. E isso aconteceu já tantas vezes na história do mundo que a gente perde a conta do número de ocorrências. Vamos lembrar aí do Índex da Igreja Católica, que é aquela lista de livros proibidos para os católicos e que foram escritos por intelectuais, por pessoas que geravam um pensamento discordante, divergente da teologia católica. Vamos lembrar também do período comunista soviético, que era um período bastante submetido à censura, em que era obrigatório seguir um alinhamento bastante restrito à ideologia comunista. E qualquer pensamento, qualquer pessoa discordante daquela conduta restrita da ideologia comunista já era logo taxado de decadência capitalista, de formalismo, de afetação burguesa. Vamos lembrar também da Revolução Cultural Chinesa, lá da década de 1960, em que houve uma grande perseguição aos intelectuais chineses que se opunham ao comunismo que estava sendo implantado no país naquela época. Lembro também da década de 1980, da Revolução Islâmica do Irã. Naquela época, os ayatollahs fizeram uma grande reformulação nas universidades iranianas com o objetivo, segundo eles, de fazer a desocidentalização da cultura iraniana. Então, o anti-intelectualismo seletivo, ele é uma coisa que ocorre no mundo à torto e direita, e são infindáveis os exemplos de anti-intelectualismo seletivo. Agora vamos falar especificamente da situação brasileira atual. Não é segredo para ninguém que a classe intelectual brasileira ela está ocupada por uma hegemonia de pensamento. Existe uma tendência dominante de pensamento na
intelectualidade brasileira associada ao progressismo, ao esquerdismo político. Não quer dizer que todos os intelectuais estão nessa condição, seguem essa cartilha hegemônica, mas os que discordam enfrentam bastante obstáculos para se destacar e para divulgar as suas ideias. Então, esta hegemonia cultural esquerdista que predomina na cultura brasileira, que ocupa espaços de poder ali no ecossistema cultural, ela tem gerado na sociedade realmente alguns indícios de anti-intelectualismo. Existem setores da nossa sociedade que manifestam preconceito contra essa classe intelectual. Agora, se este preconceito é justo ou injusto, quem está certo ou quem está errado, olha, nós vivemos numa época de narrativas políticas. Nós vivemos na época da pós-verdade. Ninguém consegue cravar o que é certo ou o que é errado. Existe uma grande manipulação do pensamento e da opinião pública na atualidade. Mas eu diria que nós também vivemos numa época de informação abundante, em que as pessoas têm canais para se manifestar através das redes sociais, através dos mais diversos canais, elas podem se expressar, coisa que não ocorria no passado. Então, nós estamos vendo uma situação em que a maioria das pessoas está ampliando o seu acesso à informação e ampliando o seu espaço para poder se expressar de maneira bidirecional, não como era no passado, em que apenas um grupo pequeno e seleto se expressava para a grande maioria das pessoas apenas ouvir e concordar, porque não havia o aspecto bidirecional de você fala, eu respondo. Então, nesta nova realidade, realmente a classe intelectual ela tem que se reposicionar, tem que descer do pedestal, tem que parar de se considerar uma casta intocável. E nesse sentido, então, os intelectuais têm que realmente entender que eles são também uma classe social. E como classe social, eles têm qualidades, eles têm defeitos e eles têm interesses. E isso os torna suscetíveis à crítica. E é preciso conviver com a crítica. Todos têm que conviver com a crítica de maneira civilizada. Obrigado pela audiência. Aguardo vocês no próximo vídeo. A virtude está no meio.